Olá, bom dia. Vamos estudar mais um pouco os pilares de concreto armado. Hoje nós vamos dar continuidade nessa terceira aula no item 12. E eu vou gravar esta aula que é teórica. A próxima aula ainda também será teórica. E depois, na seguinte, nós já vamos iniciar a resolução de exemplos numéricos. E os exemplos numéricos, eles, como nós vimos no final da aula anterior, nós fazemos o dimensionamento, de modo geral, dos pilares, considerando aquela classificação em função da solicitação no pilar. Então, nós vamos ter os três tipos: pilar intermediário, pilar de extremidade e pilar de canto. Então, vamos fazer exemplos numéricos dos três tipos de pilares. Item 12. Determinação do momento fletor total. Bom, nos pilares nós temos que determinar para cada direção principal, x e y, o momento fletor total, que é a soma do momento de primeira ordem com o momento de segunda ordem, se ele for considerado. Se ele não for, então, desprezado, como nós vimos que é possível, né, desprezar o momento de segunda ordem M2D, de acordo com a NBR 6118, quando o índice de esbeltez lambda do pilar em uma das duas direções principais é menor do que o lambda 1, que é o valor limite. Tá bem? Bom, mais à frente a gente vai repetir isso, estava relembrando. Nós temos, para cálculo do momento fletor total solicitante no pilar, nós temos alguns métodos que a NBR 6118 fornece. Tá? O cálculo dos efeitos locais de segunda ordem pode ser feito pelo método geral ou por métodos aproximados, sendo o método geral obrigatório para pilares com índice de esbeltez máximo maior que 140. Quanto aos métodos aproximados, aplicados em pilares com lambda máximo menor ou igual a 90, a norma apresenta esses quatro processos ou métodos. Do pilar padrão com curvatura aproximada, que é o que eu dou ênfase aqui no nosso estudo. Pilar padrão com rigidez capa aproximada, também apresente na apostila. Pilar padrão acoplado a diagramas M, N, 1 sobre R. M é momento fletor, N é força normal e 1 sobre R é o inverso da curvatura. Esse método eu vou ficar devendo para vocês. Requer que você tenha o diagrama no papel para poder utilizá-lo ou seja feito o cálculo do pilar via programa computacional. Não é viável fazer o uso desse método com esse diagrama manualmente, a menos que você tenha o diagrama, tá? Existem nos programas computacionais de projeto de estruturas de concreto armado a opção de fazer com uso do diagrama. E o pilar padrão para pilares de seção retangular submetidos à flexão composta oblíqua, que é um processo simplificado que eu não vou apresentar aqui. Nós vamos dar ênfase aos dois primeiros, que são bem simples de nós utilizarmos no cálculo manual. Na página seguinte, eu apresento aqui esta tabela, a tabela 5, que são as exigências da NBR 6118 no projeto de pilares conforme o índice de esbeltez. Então aqui está o índice de esbeltez, né? Tá certo? E eu deixo que vocês olhem em casa, é importante vocês olharem aqui a consideração dos efeitos locais de segunda ordem, se é obrigatório ou não, o método geral e os métodos aproximados, se são permitidos e não, em função do índice de esbeltez, tá bem? Continuando, aí agora é o seguinte, vou comentar aquilo que também já comentei em aulas anteriores, mas vale a pena nós repetirmos. Quando nós vamos aplicar os métodos do pilar com curvatura e rigidez aproximadas, nós podemos fazer uso ou considerar o momento fletor mínimo, M1D mínimo,
solicitante no pilar, tá? Essa é uma opção. Outra opção que existe é, ao invés de nós considerarmos o momento fletor mínimo, consideramos a excentricidade acidental EA, conforme apresentamos no vídeo ou aula anterior. Eu vou fazer aqui, na apostila, os exemplos numéricos segundo as duas opções, considerando o momento fletor mínimo e, ao invés do momento fletor mínimo, a excentricidade acidental. Aí, uma outra questão. Quando nós fazemos os cálculos, seja por meio de momento fletor mínimo ou excentricidade acidental, nós podemos fazer o cálculo de alguns modos, vamos dizer assim, diferentes. Um modo mais direto, mais simples, é aplicar diretamente a equação que a norma fornece para os dois métodos do pilar padrão, com curvatura ou com rigidez aproximada. Então você simplesmente faz a substituição numérica das variáveis nas equações. Mas isso não é muito didático. Para quem está aprendendo de início, eu prefiro indicar que sejam desenhados os momentos fletores que solicitam o pilar ao longo da altura do seu lance. Ou então, como uma opção, ao invés de desenhar os diagramas dos movimentos fletores, desenhar as excentricidades que ocorrem no pilar. E as excentricidades, elas são função direta dos momentos fletores, tá certo? Nós temos momento fletor, não está aparecendo lá. Momento fletor é igual força vezes distância. Então, a força normal vezes a excentricidade. Se nós queremos a excentricidade, basta dividir o momento fletor pela força normal, né? Um é função do outro. Nós podemos fazer o cálculo explicitando, desenhando os diagramas de momentos fletores, ou então fazendo gráficos das excentricidades relativas aos momentos fletores. Os resultados, obviamente, lá no final, que é o que nos interessa, que é a armadura longitudinal final do pilar, obviamente que será a mesma, seja o cálculo feito de um modo ou de outro, tá? Vamos aqui agora. 12.1. Cálculo com o momento fletor mínimo. E aqui, na sequência, apresentamos o valor do momento fletor mínimo, que vem lá da norma americana, da CI 318. Bom, para vocês terem uma ideia do que nós vamos estudar agora, porque fica meio confuso em função aí de possibilidades que nós temos, momento fletor mínimo, ou excentricidade acidental, desenhando os momentos fletores ou desenhando as excentricidades, e além ainda disso tudo, a possibilidade de utilizarmos o método do pilar padrão com rigidez aproximada. Momento fletor mínimo, ele é aplicado ao pilar padrão com curvatura aproximada e com rigidez capa aproximada. O momento fletor mínimo foi introduzido na versão de 2003 da NBR 6118 e a versão 2014 mantém o momento fletor mínimo. Vejam, a esbeltez é levada em consideração aumentando-se os momentos fletores nos extremos do pilar. Se os momentos atuantes no pilar são muito pequenos ou zero, o projeto de pilares esbeltos deve se basear sobre uma excentricidade mínima, correspondente ao momento fletor mínimo. A NBR 6118, nesse item, diz: o efeito das imperfeições locais nos pilares e pilares paredes pode ser substituído em estruturas reticuladas pela consideração do momento mínimo de primeira ordem dado a seguir. Então, as imperfeições locais são os erros na execução dos pilares que pode acontecer na obra e que nós podemos avaliar de acordo com a NBR 6118 com a excentricidade acidental. A excentricidade acidental pode ser substituída pelo momento fletor mínimo, que é dado por
A força normal de cálculo fornece o momento fletor mínimo de cálculo, M1D, multiplicado por 0,015 mais 0,03H, onde H é a dimensão total da seção transversal na direção considerada. Entramos com metro para o H. Nós calculamos o momento fletor mínimo segundo as duas direções principais do pilar. Então vamos ter M1D mínimo, x, e MD1 mínimo, y. Tá bem? A excentricidade mínima, que é correspondente ao momento fletor mínimo, é esse valor entre parênteses. Tá? Nós vamos ter, pensando em centímetros, 1,5 centímetros mais 0,03 H. H é a dimensão do pilar na direção principal considerada. Então a excentricidade mínima está aqui. Tá? Vamos ler. Nas estruturas reticuladas usuais, admite-se que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se for respeitado esse valor de momento total mínimo. É um texto da NBS 118. Vamos, próximo item. Método do pilar padrão com curvatura aproximada. Aí a NBS 118 diz: o método pode ser empregado apenas no cálculo de pilares com lambda menor igual a 90, com seção constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. A não linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformação da barra seja senoidal. A não linearidade física é considerada através de uma expressão aproximada da curvatura na seção crítica. Nós já determinamos a deformação, a equação, da deformação da barra comprimida senoidal, que fornece para nós o valor de E2, a excentricidade E2, que é esse valor aqui. Isso é E2 máximo, tá? E a expressão aproximada da curvatura na seção crítica é esse valor que a norma nos fornece, 1 sobre R, tá bem? De tal modo que, como já mostramos, a excentricidade de segunda ordem E2, multiplicada pela força normal de cálculo, fornece o momento de segunda ordem M2D. Tá? Na equação da curvatura 1 sobre R, aparece o adimensional Ni, que nós avaliamos por meio desta equação, que foi definida inicialmente lá na aula de flexão composta normal, quando nós definimos os valores adimensionais Ni e Mi. E, como já comentamos, o momento fletor de segunda ordem, não há necessidade de considerar o momento fletor de segunda ordem na direção x ou y, quando o índice de desbelotez na direção x ou y é menor ou igual ao índice de desbelotez limite lambda 1 para a direção x ou y, tá? 12.1.2.1. Cálculo via diagramas de momentos fletores e diagramas gráficos de excentricidades. Então agora nós vamos mostrar o que eu considero que é o procedimento mais didático para vocês aprenderem de início o dimensionamento dos três tipos de pilares. Nós vamos começar aqui com o pilar intermediário, depois o pilar de extremidade, depois o pilar de canto. Aqui nessa figura 66, eu mostro os diagramas de momentos fletores, tá? E na página seguinte, eu mostro aqui os gráficos das excentricidades. Então vamos ver. Pilar intermediário. O pilar intermediário é aquele que não tem viga que começa ou termina sobre o pilar. As vigas que se apoiam no pilar intermediário são vigas que são contínuas sobre ele. É um pilar que, como numa viga contínua, nós mostramos, os apoios internos, a norma chama de pilar interno. Os apoios
finais e iniciais das vigas contínuas são pilares extremos. Então, o pilar intermediário é aquele lá no centro, né, interno numa viga contínua. A viga não interrompida sobre o pilar, tá? De tal modo que, então, os momentos fletores de primeira ordem, MA e MB, são iguais a zero. São nulos. Nós não consideramos ligação, então, transferência de flexão da viga para os pilares internos. De tal modo que nós vamos ter, na situação de projeto, a compressão simples, ou compressão axial. Se a gente já adiantar aqui, nós visualizamos na situação de projeto do pilar intermediário a força ND aplicada no centro de gravidade da seção transversal, tá bem? Aí vamos ver aqui os diagramas, olha. Lembrando que nós estamos aplicando aqui o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Então, lambda máximo do pilar, 90. Nós temos aqui, figura 66, momentos fletores atuantes no pilar intermediário com lambda máximo menor ou igual a 90. O pilar, um lance do pilar, biarticulado. A força normal de compressão lá no topo, ND. Aí, nós vamos considerar para o pilar as duas direções, x e y, as duas direções principais. Aqui, ó. Se você olha aqui, nas excentricidades, então a situação de projeto, como eu comentei, compressão simples, as direções principais, x e y, tá? Então, o pilar aqui, vamos dizer assim, por exemplo, né? Os eixos principais x e y, centro de gravidade, onde está a força normal. Então, direção x, direção y, tá bem? Em cada direção principal, o momento mínimo. Aqui está, M1D mínimo x, M1D mínimo y. Constante ao longo da altura do pilar, avaliado com a equação que nós mostramos aqui no início dessa aula. E, de acordo com a comparação do índice de esbeltez lambda para a direção x e para a direção y, sendo menor ou igual a valor limite lambda 1x ou lambda 1y, o momento m2x e m2y nós vamos desprezar. No entanto, se o índice de esbeltez for maior que o valor limite lambda 1, em uma direção ou na outra ou em ambas, nós vamos considerar os efeitos locais de segunda ordem, que fornecem, então, o momento de segunda ordem m2dx, m2dy, para cada direção, tá bem? Nós buscamos o quê? O momento fletor máximo que atua ao longo do lance do pilar, que a norma chama de momento fletor total. Daí por isso que está aqui, MD total na direção x é igual. Pensa que esse momento de segunda ordem existe. O máximo vai ser ele mais o mínimo. Então, o momento m2dx mais o momento fletor mínimo na direção x. Não existindo m2, pronto, a equação é só. Portanto, o momento fletor no pilar é só o mínimo. Na direção y, fazemos a mesma coisa. Calculamos o momento total na direção y, fazendo o mínimo mais o m2dy. Não existindo m2dy, não existe. Então, esse diagrama é só o momento fletor mínimo na direção y. Tá bem? Ah, e lembrando que, como está escrito aqui, ó, essa seção onde nós consideramos que atua o momento m2dy máximo, já que ele é variável, ele é zero aqui nas extremidades, base e topo do pilar é zero. Porque não tem deformação, tem deslocamento horizontal nos apoios aqui, tá certo? O deslocamento, a flambagem aqui, lateral, é assim, né? E aqui na seção que nós chamamos intermediária C, aqui nesse caso é, ó, na metade da altura do lance,
ocorre a excentricidade E2 máxima, que fornece o momento M2 máximo, que nós chamamos de seção intermediária C. Com o momento total na direção X e também o momento total na direção Y, mais a força normal que atua, obviamente, nas duas direções, nós calculamos duas armaduras longitudinais para o pilar. Uma para a direção X, outra para a direção Y. Das duas armaduras, nós escolhemos ou adotamos a armadura maior resultante. Tem algumas considerações que a gente deve fazer no cálculo dessas duas armaduras, mas eu mostro mais à frente e no exemplo numérico fica melhor. Se nós, como opção, explicitarmos as excentricidades, desenharmos gráficos das excentricidades ao invés dos momentos fletores, o que acontece? Cada momento fletor deste é relativo a uma excentricidade, né? Como nós havíamos mostrado. Momento é a força normal vezes a excentricidade. Então podemos calcular a excentricidade dividindo o valor do momento fletor pela força normal. E aí então nós vamos ter os gráficos aqui das excentricidades. Onde? Situação de projeto, SP, e situações de cálculo, SC, para pilar intermediário com lambda máxima menor ou igual a 90. Na primeira situação de cálculo, nós consideramos as excentricidades na direção do eixo X. Na segunda situação de cálculo, consideramos as excentricidades na direção do eixo Y. E nós calculamos as excentricidades relativas ao momento fletor mínimo, como eu já mostrei. Tá aqui, ó, a excentricidade E1 mínimo, tá? Em cada direção x e y, correspondente a esse momento e a esse momento. E calculamos a excentricidade de segunda ordem E2 máxima com a equação 69, que é esta, e temos que aplicar 1 sobre R com a equação 71, que é esta expressão aproximada da NBR 6118, tá? E o Ni, já mostramos. Vamos mostrar aqui os gráficos das excentricidades. Na situação de projeto, ND está aplicada no centro de gravidade da seção transversal para pilar intermediário. Acrescentamos as excentricidades que ocorrem na direção do eixo principal X. Nós temos o momento mínimo em X, portanto, a excentricidade mínima em X, tá aqui. Se o lambda na direção X for maior que o lambda 1x, nós não vamos desprezar o momento de segunda ordem, portanto, vamos colocar aqui a excentricidade E2x. Somando as duas, temos a excentricidade total EX. Mesmo fazemos para a direção Y. Vamos ter o momento mínimo na direção Y. Então, vamos considerar a excentricidade E1Y mínimo correspondente. E se o lambda Y for maior que o lambda 1Y, não podemos desprezar o efeito de segunda ordem. Portanto, acrescentamos aqui a excentricidade máxima na direção Y, E2Y. Somamos as duas e temos a excentricidade total. Depois, cada uma dessas duas situações de cálculo fornece uma armadura longitudinal para o pilar. Nós adotamos a maior entre as duas calculadas. Tá certo? Vamos em frente. Agora, pilar de extremidade. O pilar de extremidade, ele fica solicitado a flexão composta normal na situação de projeto, porque uma viga não é contínua sobre o pilar. Para uma viga, pelo menos, o pilar é extremo. Então, como nós mostramos, a norma obriga a consideração da ligação da viga com esse pilar extremo. Nós fizemos isso lá no projeto de viga, fazendo o pilar como um engaste elástico. Isso implica que vai existir momento fletor de ligação entre a viga e o pilar e também vai haver, vamos dizer assim, transferência de momento fletor no pilar.
no lance abaixo da viga que nós estamos considerando e no lance acima da viga que nós estamos considerando o engaste elástico. De tal modo que nós vamos ter a situação de projeto, a flexão composta normal, como mostra aqui já, ó, se eu adiantar, onde nós temos as figuras 69 e 70, nós temos, para a figura 69, a seção de extremidade, topo ou base do pilar. E a figura 70, a seção intermediária C do pilar. Mas observe que na situação de projeto, temos a flexão composta normal, uma excentricidade na direção de um eixo principal. Aqui no caso está mostrado na direção X. E1XA e E1XC. Flexão composta normal, tá? Que pode ser na direção Y. Vai ser na direção X ou Y, dependendo da direção que a viga não contínua sobre o pilar está. Se na direção X ou na direção Y, tá bem? Mas eu quis mostrar aqui que a situação de projeto é de flexão composta normal, no pilar de extremidade. No pilar de canto, nós vamos ter a flexão composta oblíqua, que é o próximo pilar. Podemos adiantar e ir para a página seguinte. Veja. Nós temos aqui então o pilar. Como nós falamos lá desde aulas anteriores. Pilar isolado, pilar contraventado, nós fixos, por isso aqui a indicação ali do apoio, né? Tá? Pilar contraventado. A força normal com uma excentricidade de primeira ordem, devido à viga não contínua sobre o pilar. Aí vamos considerar, veja, direção X, direção Y do pilar. O momento fletor mínimo na direção X, o momento fletor mínimo na direção Y. Se o lambda, o índice de esbeltez na direção X e Y, se eles forem maiores do que os valores limites, lambda 1 X, lambda 1 Y, nós não vamos desprezar os efeitos de segunda ordem. Então, eles vão ser considerados. Estão aqui os momentos desenhados e o máximo, M2dx, M2dy. Se o pilar for curto, o índice de esbeltez for menor que o valor limite lambda 1, nós não precisamos considerar os efeitos de segunda ordem. Então, esse diagrama, momento M2 é zero, esquece dele, tá? No pilar de extremidade, tem momentos fletores de primeira ordem em uma direção. Aqui nesse desenho, eu fiz os momentos de primeira ordem na direção X, mas eles podem ocorrer na direção Y. Esses momentos de primeira ordem ocorrem na direção da viga que não é contínua sobre o pilar. Daí que nós temos os momentos fletores de primeira ordem que solicitam o pilar ao longo de sua altura. Já mostramos como é que pode ser a configuração desses momentos de primeira ordem. Pode ser constante, pode ser variável, como está aqui, pode ser variável e mudar de sinal, pode ser zero em uma extremidade. Aqui eu fiz variável com o mesmo sinal. O maior dos dois momentos, na base ou no topo, nós chamamos de M1DA. Tá? X, porque eu estou considerando que ele é na direção X. O menor, nós vamos chamar de momento B. Tá? Se ambos tracionam a mesma face do pilar, nós vamos dizer que são ambos positivos. Se o momento B tracionar a outra face, o B é o menor, nós vamos dizer que ele é negativo. O A sempre é o maior e o positivo, tá bem? E aqui na seção intermediária C, onde que é a seção intermediária C? Onde ocorre o momento máximo de segunda ordem, ó, tá? Nós consideramos que existe, então, um momento de primeira ordem, M1D, C, a seção C, está aqui, X, tá bem? C é sempre a seção intermediária. Como é que nós calculamos M1DC? Bom, óbvio que num diagrama como esse, é só fazer a proporção, mas a norma fornece
uma equação que nós devemos considerar para calcular o momento de primeira ordem na seção intermediária C, que é essa equação aqui 92, olha, está aqui. Nós vamos calcular dois valores e vamos adotar para o momento de primeira ordem na seção intermediária C o maior dos dois. Pegamos 60% do momento MA, somamos com 40% do momento MB, considerando os sinais dos momentos, tá? MB pode ser negativo. O MA será sempre o positivo. E também 40% do MA. Então, o maior dos dois, nós vamos considerar que é o momento na seção intermediária C, tá? Voltando aqui na figura, nós vamos agora ter que fazer uma análise de onde ocorre o maior momento fletor ao longo da altura do pilar. Para isso, nós consideramos duas seções, a de extremidade e a intermediária C. No caso da seção de extremidade, nós pegamos onde ocorre o momento MA, que é o maior, ele é maior que MB, tá? Aí veja, na direção X, a gente pode separar aqui, ó, direção X, direção Y. Então, momento total na seção de extremidade, aqui, é o maior momento. Qual? Entre esse, o momento MA e o mínimo, tá? Nós não precisamos somar os dois momentos de primeira ordem, basta considerar o maior entre o momento de primeira ordem atuante e o mínimo a ser considerado, segundo a norma. Não precisa somar os dois, tá? E na seção intermediária, do mesmo modo, nós vamos pegar o maior entre esse momento, o M1C, e o mínimo, e somar com o de segunda ordem. Tá aqui, ó, o maior entre o momento de primeira ordem na seção intermediária C com o de segunda ordem. E vamos também comparar o mínimo somado ao de segunda ordem. Desses dois valores, vamos pegar o maior. Tá bem? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Este com este ou este com este, o que for maior, tá? Na direção Y, fazemos a mesma coisa. Só que no pilar de extremidade, em uma direção, não tem momento de primeira ordem. Veja que não tem M1 aqui, só o mínimo e o de segunda ordem. Então, aí não tem que fazer comparação nenhuma. Qual é o momento máximo na seção de extremidade? É o mínimo. Tá vendo? O momento total é o mínimo. Por quê? O de segunda ordem é zero na base e no topo do pilar. Porque o apoio impede, é nó fixo. O apoio impede o deslocamento horizontal. Portanto, não tem dois na base e no topo. Zero. Portanto, só o mínimo. E na seção intermediária C, aqui, vamos somar os dois. O máximo de segunda ordem com o mínimo, como está aqui. E vamos calcular duas armaduras, uma para a direção X, outra para a direção Y. E vamos adotar a armadura maior. Se nós, como opção, desejarmos fazer o cálculo explicitando as excentricidades e não os momentos fletores, então nós vamos calcular as excentricidades, como estão aqui, e vamos fazer esses desenhinhos aqui, que são as figuras 69 e 70. A 69, seção de extremidade. A 70, para a seção intermediária C. Nós temos as excentricidades em função desses momentos fletores. Na situação de projeto, nas duas seções de extremidade, essa seção de extremidade é a do topo, porque nós estamos considerando aqui que o momento maior de primeira ordem, MA, é no topo, tá? Eu repeti aqui. Então, essa excentricidade, E1XA, é relativa a esse momento MA no topo. E aqui a situação de projeto para a seção intermediária, onde a excentricidade de primeira ordem inicial E1x é calculada com o momento
que ocorre de primeira ordem na seção intermediária, o M1C, tá? Ok? Como é que nós calculamos E1XA? Esse momento dividido pela força normal. Bom, se aqui eu pus D, aqui também é força normal de cálculo, tá? Tem que acrescentar aí. E como é que nós calculamos a excentricidade E1XC? Bom, aí vale aquela regra que nós mostramos aqui, ó, para o cálculo do momento fletor, na seção intermediária C. Lembram dessa equação 92? O momento de primeira ordem na seção intermediária C, com os coeficientes 60% e 40%. Então vamos fazer a mesma coisa com a excentricidade E1x na seção intermediária C. Está aqui. Vamos calcular a excentricidade na seção intermediária C, pegando o maior valor entre 0,6 E1A mais 0,4 E1B e 0,4 E1A, o maior E1C, tá? Daí, vamos voltar lá, aqui. Deixa eu acertar de novo aí, tenham paciência. Tá aqui, E1XC, calculado daquele modo. Não tá mostrando, tem que acertar aqui. Agora, nós vamos acrescentar as excentricidades que ocorrem nas direções principais. X, primeira situação de cálculo. Y, segunda situação de cálculo. Para as duas seções, de extremidade e intermediária C. Primeira situação de cálculo, para a situação de projeto na seção de extremidade, correspondente ao topo. Como excentricidade, agora, veja, o que nós fizemos lá na hora que analisamos os momentos fletores? Nós pegamos o maior momento fletor, entre MA e M1D mínimo. Então, vamos pegar a maior excentricidade na direção X. Aquela correspondente ao momento MA e aquela correspondente ao momento mínimo. E na direção Y? Na direção Y aqui, na seção de extremidade, nós só temos o quê? O momento mínimo, portanto, somente a excentricidade mínima. Não tem que comparar com MAY, porque não tem momento de primeira ordem na direção Y. E na seção intermediária, nós vamos, primeira situação, excentricidade na direção X. Segunda situação, excentricidade na direção Y. O que nós temos na direção X e momentos fletores? Esses três momentos, sendo que do mínimo e de M1C, nós vamos pegar o maior. Então, nós vamos fazer a excentricidade E1 na direção X, a maior entre aquela correspondente ao momento M1C e o momento mínimo na direção X. Tá? A excentricidade desses dois momentos, a maior. E consideramos aqui. E, relativo a esse momento de segunda ordem, a excentricidade de segunda ordem na direção X. Somamos as duas, temos a excentricidade total em X. Segunda situação de cálculo, vamos considerar essas excentricidades na direção do eixo Y. O que nós temos em momentos? Vejam, um mínimo fornece a excentricidade de primeira ordem mínima. E, se existir um momento M2Y, vamos colocar a excentricidade correspondente, E2Y. Somamos as duas, temos a excentricidade total em Y. Cada situação de cálculo fornece uma armadura longitudinal. Nós vamos adotar como armadura final para o pilar a maior armadura longitudinal que resultar das situações de cálculo que existirem. Claro que, de modo geral, nós não precisamos calcular 4 vezes a armadura longitudinal para 4 situações de cálculo. Nós calculamos diretamente aquela que a gente já visualiza que vai resultar na armadura maior, numa forma mais objetiva. Vamos agora, próximo pilar, último, pilar de canto. Se está complicado, depois com os exemplos numéricos vai ficar um pouquinho mais simples. O pilar de canto é aquele que está submetido à flexão composta oblíqua. Por quê? Porque tem duas vigas não contínuas sobre o pilar. Ou seja, ele é um pilar extremo para duas vigas. E, de modo geral, as vigas são perpendiculares. Então, fazemos direção X e direção Y. Vamos ter momentos fletores de primeira ordem nas duas direções principais do pilar.
Vamos ter, portanto, excentricidades de primeira ordem nas duas direções do pilar, E1x e E1y. Tá? Podemos adiantar e já mostrar aqui. Na página seguinte, figura 72 e 73, as situações de projeto para a seção de extremidade do pilar, aquela seção da base ou do topo onde a flexão é maior, né? Topo ou base, e a seção intermediária C, onde ocorre o momento máximo de segunda ordem e que proporciona a excentricidade máxima E2. Tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui, na situação de projeto do pilar de canto, nós temos as excentricidades de primeira ordem E1x e E1y. De modo que nós temos então uma solicitação de flexão composta oblíqua na situação de projeto, tanto para a seção de extremidade quanto para a seção intermediária C. Tá vendo? O que muda é que na seção de extremidade, topo ou base, onde ocorre o momento máximo ou maior de primeira ordem MA, nós vamos ter as excentricidades E1A e E1YA. E na seção intermediária, vamos ter o momento de primeira ordem M1C, tá? Bom, então, vocês podem ler aqui, eu vou explicar, e vou direto já na explicação em cima aqui dos diagramas de momentos fletores. Nós podemos optar por desenhar esses diagramas de momentos fletores para ficar mais seguro no cálculo do momento total em cada direção, x ou y, tá? E considerando as seções de extremidade e a intermediária C. Ou podemos fazer, como está aqui abaixo, os desenhos das excentricidades. Tá bem? Você pode escolher. Ou não fazer desenho nenhum, nem de diagrama de momento fletor, nem de excentricidades, e ir direto para o cálculo dos momentos fletores totais com a equação da norma, direto. Então, no pilar de canto, base e topo, contraventado, então nós fixos, a força normal de cálculo ND, com excentricidades de primeira ordem E1x, E1, E1y. Veja que nós temos momentos fletores de primeira ordem nas duas direções x e y do pilar. Estão aqui, M1DA, M1DA na direção x, direção y. Estou supondo aqui o momento variável, mas sem mudança de sinal. O menor, MB na base, e MB na direção y também na base. Mas isso pode mudar, tá certo? Você pode ter esses momentos iguais, com sinais diferentes, como acontece de modo geral nos edifícios, nos pavimentos tipos. Aqui eu estou usando assim de forma um caso, né, entre outros possíveis, tá? Importante aqui no pilar de canto, você tem então os momentos de primeira ordem nas duas direções, x e y, que proporcionam as duas excentricidades iniciais de primeira ordem, E1x e E1y. Os momentos fletores mínimos devem ser considerados constantes nas duas direções, x e y. E, dependendo da comparação entre o índice de desbiotez lambda do pilar na direção x e na direção y com o valor limite lambda1 x e lambda1 y, nós poderemos desprezar ou não os efeitos locais de segunda ordem. Então aqui, considerando que não serão desprezados em ambas as direções, por isso eu fiz o caso de maior solicitação, colocando aqui então um momento de segunda ordem M2 nas duas direções na seção intermediária C. O que nós vamos fazer? Calcular o momento total, o máximo que ocorre em cada direção, tá? Então, direção X para a seção de extremidade e para a seção intermediária. Mesma coisa para a direção Y. Seção de extremidade, seção intermediária. Se você olha aqui seção de extremidade, onde ocorre o maior momento fletor? Onde ocorre o MA. Você vai comparar com o momento mínimo. Comparação, adota o maior. M2 é 0. Na seção intermediária C,
nós vamos ter o momento de primeira ordem mínimo e o M1C, calculado com aqueles parâmetros 0,6, 0,4 que eu já mostrei lá na equação 92. Entre os dois, adota o maior, que está mostrado aqui nessa equação. Ou seja, vamos somar, para ficar mais didático, o momento na seção C, de primeira ordem, M1C, com o M2, está aqui. C com M2. E também vamos somar o mínimo com M2, que está aqui nessa segunda linha. Dois valores, vamos adotar o maior para o momento total na seção intermediária C. Na direção Y, fazemos a mesma coisa. Entre os dois de primeira ordem, o mínimo e o M1A, adotamos o maior. E na seção intermediária C, vamos fazer a comparação. Este C somado com o M2 está aqui nessa linha. E o mínimo com o M2 está aqui. Adotamos o maior. Então vamos ter duas situações aí, né? De momentos fletores. Bom, enfim, nós vamos buscar, seja a seção de extremidade ou a intermediária, o maior momento total, que vai conduzir a maior armadura. Se nós olharmos aqui as excentricidades, que são relativas aos momentos fletores, vocês imagino já tenham entendido. Nós temos, repetindo então, a situação de projeto para a seção de extremidade, que aqui no caso é do topo do pilar, porque eu supus o momento maior de primeira ordem MA no topo. Na situação de projeto para a seção de extremidade, nós temos as excentricidades iniciais E1x e E1y, calculadas para esses momentos aqui, este e este, M1AX, M1AY, tá? Fornece então essas duas excentricidades. Aí, nós vamos pegar aqui e calcular, veja, no topo, aqui, nós só temos o momento M1A e M1 mínimo. Então, vamos fazer a comparação das excentricidades relativas ao momento MA e o mínimo para a direção X e para a direção Y. E vamos colocar essas excentricidades, a maior que resultar aqui e a maior desses dois valores em Y. E vamos ter a flexão composta oblíqua com ND nessa posição. Seção de extremidade. A seção intermediária, nós vamos ter que comparar a E1 devido ao momento M1C com E1 relativo ao momento mínimo. E somar com E2 para cada direção. Veja, na situação de projeto, nós temos as excentricidades de primeira ordem, E1x, C, relativo ao momento M1C, M1y, relativo ao momento M1C. Então, são esses dois momentos aqui, ó, este e este, da seção intermediária para cada direção, que nos fornecem esta excentricidade E1xc e E1yc, calculadas com aqueles parâmetros 0,6 e 0,4, tá? Que nós já mostramos na equação anterior. Aí, na primeira situação de cálculo, vamos considerar as excentricidades na direção x. Na segunda situação de cálculo, vamos considerar as excentricidades na direção y. Aqui, primeira situação de cálculo, na direção x. Como excentricidade E1, vamos pegar a maior entre aquela relativa ao momento M1C e ao momento mínimo. E vamos somar com a excentricidade de segunda ordem na direção x, se ela existir, se ela não for desprezada. Somamos as duas, temos EX total. Na direção y, nós temos a maior entre E1YC e E1Y relativo ao momento mínimo, tá? Maior. Vamos ter uma armadura para esta primeira situação de cálculo. Vamos agora calcular com as excentricidades na direção do eixo y. A excentricidade aqui inicial na direção x vai ser como está aqui, a maior entre aquela proporcionada pelo momento M1C ou o momento mínimo, em y igual aqui,
a maior entre a mínima e o momento de primeira ordem C. E somamos, se não for desprezado, M2Y. Somamos as duas intensidades, temos EY. Vejam que temos caso de flexão composta oblíqua. Tá? Nas três situações de cálculo, temos solicitação de flexão composta oblíqua. Calculamos uma armadura para cada situação de cálculo e adotamos a maior entre as calculadas. Agora, eu mostro aqui item 12.1.2.2. É o cálculo via equação do momento fletor total, como apresentado na NBR 6118. Neste item, para o método do pilar padrão com curvatura aproximada, tá bem? Veja que rigidez capa aproximada está na sequência. Então, esse método, essa equação, curvatura aproximada, aquela curvatura senoidal. Nós vamos avaliar o momento fletor total para cada direção principal. Então, para direção x e direção y. MD total x, MD total y. Tá bem? Vejam que, como eu disse, o que nós vamos fazer aqui é um cálculo direto, substituindo os valores nessa equação para direção x e direção y. Se você entender bem o processo, não precisa nem desenhar aqueles diagramas de momentos fletores e os gráficos das excentricidades que eu estava mostrando até agora. Você vem direto aqui. Você faz então como você preferir. O importante é entender e, mais importante, é não errar. Então, a norma diz que essa equação é da norma, tá? MD total é igual ao ∝b. O ∝b nós definimos já lá no item 10.3. Relembrem lá na aula anterior. Vezes o momento de primeira ordem M1DA, que nós já vimos que é o momento de primeira ordem o maior, né, na base ou no topo. Mas, agora, esse valor aqui é o momento M2D, que é a força normal, vezes a excentricidade de segunda ordem. Então, nós estamos somando aqui, vejam, aqui o momento de primeira ordem, M1. E esse daqui é o M2, como já havíamos mostrado, né? O momento total é a soma dos momentos fletores atuantes no pilar, primeira ordem com o de segunda ordem, se ele não for desprezado. E, obviamente, que esse momento total tem que ser maior que aquele solicitante no pilar de primeira ordem, o M1DA. E, obviamente, que M1DA também deve ser maior que M1D mínimo, que eu escrevi aqui, ó. Tá? E, além disso, esse parâmetro, porque quando você tiver M2 desprezado, não precisa considerar o efeito de segunda ordem, lambda é menor que lambda 1, não vai ter essa parcela, vai ter só essa. Então é óbvio também que ∝b vezes M1DA tem que ser maior que o momento fletor mínimo, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Está entre parênteses, né? ∝b vezes M1DA maior ou igual M1D mínimo. Tá? Seguindo aí, nós vamos calcular 1 sobre R, como já mostramos, com a expressão aproximada para a curvatura na base. Esse valor, obedecendo ao máximo. O Ni, que entra aqui também. E é isso. Depois, nos exemplos numéricos, eu mostro como fazer direto. E, no próximo item, é o método simplificado do pilar padrão com rigidez capa aproximada. Esse método foi introduzido na NBR de 2003, que não existia antes. Aquele método ali já existia, o da curvatura aproximada. Com rigidez capa aproximada. Ele pode ser utilizado em opção ao método pilar padrão com curvatura aproximada. Conforme a NBR 6118, o método pode ser empregado apenas no cálculo de pilares com lambda menor ou igual a 90, com seção retangular constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. A não linearidade geométrica deve ser considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformação da barra seja senoidal. Tá? A não linearidade física deve ser considerada através de uma expressão aproximada da rigidez. O momento total máximo no pilar deve ser calculado a partir da majoração do momento de primeira ordem pela expressão.
Então tem essa expressão. O que tem de novo aqui que vocês não conhecem? É só o kappa. Veja, momento solicitante de cálculo total. Alfa B, vocês já conhecem. Está definido lá no item 10.3. M1DA, o momento de primeira ordem, o maior. 1 menos o índice de esbeltez, lambda, 120 kappa. Kappa que é a novidade aqui, que é o que foi desenvolvido nesse método, de acordo com pesquisas efetuadas aí no passado. Ni, nós já conhecemos, está aqui. E tem que ser maior que o momento de primeira ordem maior. E o kappa é a rigidez adimensional dada pela expressão aproximada, que é esta. Aqui que está a novidade, que eu posso mostrar. Eu não deduzi, não mostrei aqui na apostila, para não ficar extenso, mas eu posso mostrar algum texto onde o autor apresente aqui a teoria do valor kappa, da expressão aproximada, que é essa. Vejam que o que acontece aqui de diferente, aparece só o momento MRD total. H é da seção transversal, força normal, e Ni. MRD é o momento resistente proporcionado por um pilar com uma armadura conhecida. Veja, em um processo de dimensionamento, que é o que nós vamos fazer, toma-se MRD total igual a MSD total. Esse momento, então, entra aqui. Em um processo de verificação, onde a armadura é conhecida, MRD total é o momento resistente calculado com essa armadura e com ND igual a NSD igual à força normal resistente proporcionada pelo pilar. Como nós vamos fazer dimensionamento de modo geral, nós vamos, como eu disse, colocar aqui no MRD total o MSD total, tá? Então veja que um fica a função do outro. O kappa está aqui. Se nós colocarmos essa expressão de kappa aqui, veja que vai ficar um momento aqui solicitante, MSD total, desse lado também, nos dois lados da equação. Então, uma forma de nós resolvermos isso de maneira muito simples é fazendo iterações. Resulta uma equação do segundo grau, tá? Lá por volta de 2003, quando esse método aproximado foi lançado, nós fizemos aqui a resolução da equação do segundo grau, que é essa aqui. O objetivo dessa equação do segundo grau é calcular o momento total solicitante no pilar, na direção que nos interessa, x ou y, MSD total. Fazemos então essa equação do segundo grau e achamos a raiz. Lembrando que temos que fazer, nessa equação, veja que aparece M1DA. Tem que ser pelo menos maior, né, maior ou igual ao mínimo, né? Não pode pôr menos que o mínimo aqui, tá? Na versão 2014 da NBS 10118, o pessoal introduziu esses coeficientes aqui para fazer o cálculo direto por meio da equação do segundo grau, que é essa, com esses três coeficientes A, B e C, onde A, B e C tem esses valores. E o momento MSD total, você aplica os coeficientes A, B e C aqui na equação e tem o momento, tá? Você pode fazer o cálculo do MSD total por essas equações ou por essa. Eu fiz por essa, mantive o que já existia, tá bem? Então é isso por enquanto. Obrigado, vamos estudar!